Teste por 7 dias grátis a Gigo sem precisar de cartão de crédito e assista os melhores jogos em HD e ao vivo. Salve, salve, rapaziada do Futeboteco, eu sou Felipe Oliveira, começando mais uma edição do Pocket News aqui no canal. Hoje para falar sobre um tema muito importante que é negociação de direitos de TV de forma coletiva, um tema que a gente sempre vem falando aqui no canal, e o Palmeiras e outros 7 clubes aí brasileiros se manifestaram a favor disso. E o Mengão foi contra. A gente vai dar mais detalhes sobre essa notícia, muito importante por sinal. Vamos falar, claro, sobre outras, então deixa o like nesse vídeo e vem comigo que hoje o Pocket News está especial. O apresentador da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, Assir Antão, sugeriu durante um programa na manhã do último domingo que o atacante Robinho, teve contrato suspenso com o Santos, assinasse um acordo para salvar o Cruzeiro da Série B. O locutor afirmou que as mulheres torcedoras da Raposa iriam bater palma para o jogador, que foi condenado em primeira instância na Itália em caso de violência sexual contra uma mulher em 2013. Eu sei que agora vai vir o Filipão aí. Por que não chama o Robinho pra cá? O Robinho tá aí, as mulheres não estão querendo. Eu tenho a plena certeza que as mulheres cruzeirenses vão bater pau pro Robinho, pra ele jogar no Cruzeiro e marcar gol. A Rádio Itatiaia se posicionou oficialmente e afirmou que a declaração do profissional não reflete o pensamento da emissora. Olha, eu vou ser bem sincero, depois que a gente mudou esse formato aqui do Pocket News para algumas notícias comentadas, algumas são bem difíceis de comentar e essa é uma delas, sabe? Porque o que falar de um sujeito tétrico como esse, uma pessoa completamente abjeta que tem um desrespeito muito grande com as mulheres e principalmente com as torcedoras do Cruzeiro, como se a paixão pelo clube delas fosse maior do que uma causa muito mais importante que envolve a não contratação de um jogador condenado por violência sexual. Então, assim, é um daqueles comentários que fica difícil, porque a gente acaba chovendo no molhado, mas tem que ser dito e esse cara tem que ser demitido. Não adianta a emissora ir lá e repudiar, dizer, olha, não reflete o pensamento da nossa rádio. Então demita, manda embora, não tem mais que ter espaço uma pessoa dessa no jornalismo esportivo, no jornalismo de qualquer espécie, no mercado de trabalho como no geral, sabe? Então esse tipo de coisa de fato deixa a gente muito triste. Como vocês já sabem, estamos muito perto de chegar à marca de 140 mil inscritos aqui no canal. E para comemorar antecipadamente com vocês, decidimos sortear um kit bem bacana lá no nosso Instagram, que contará com uma camisa oficial do seu time de coração, uma camiseta e 2 copos do Futeboteco. Para participar, basta curtir a postagem da promoção lá no Instagram, cujo link tá aí na descrição, marcar 2 amigos nos comentários, além, claro, de seguir o Futeboteco no Instagram e também no Twitter. Os links também estão aí na descrição. Feito isso, você já estará concorrendo ao prêmio que será anunciado na sexta-feira numa live que eu e o Rodolfão faremos no próprio Instagram. Você não vai perder essa, vai? O SBT definiu o time que vai transmitir a última rodada da fase de grupos da Libertadores nesta quarta. Para a transmissão do jogo do Flamengo, por exemplo, a emissora pegou emprestado da Band o comentarista Bernardo Ramos. O SBT também pensou, segundo apurou o UOL, no nome de Vitor Sérgio Rodrigues, comentarista esportivo da Turner, mas a tratativa não evoluiu. Os dirigentes da Federação Argentina de Futebol resolveram romper o acordo de transmissão do Campeonato Argentino com o grupo Disney, alegando violações graves de contrato ao não informar de maneira oficial aos dirigentes de futebol sobre a fusão entre ESPN e Fox Sports, ocorrida em março no território argentino. A decisão é o segundo duro golpe à Disney no país. Diferentemente do que ocorreu no Brasil, o órgão regulador da economia do governo argentino proibiu a fusão entre ESPN e Fox no país, alegando que haveria uma grande concentração de eventos esportivos nas empresas. O jornalista Juca Kfouri divulgou em seu blog o responsável pelo vazamento dos números dos jornalistas brasileiros que se manifestaram contra a contratação de Robinho e foram ameaçados através das redes sociais. Segundo Juca, o vazador irresponsável participa do grupo Família 1912, é médico cirurgião vascular, conselheiro do Santos e se chama Leonardo Chadá Maluf. Juca ainda divulgou prints do WhatsApp que mostram o médico compartilhando os telefones. Galvão Bueno tem conversado com a direção da Globo para que todos os narradores com mais de 60 anos possam voltar às transmissões do futebol na emissora. De acordo com o colunista de TV Flávio Rico, o locutor entende que com cuidados isso será possível, embora compreenda e aceite a posição da Globo. O retorno dos profissionais da faixa de risco do coronavírus, independentemente da posição ou desejo de cada um, depende de um comitê
Comitê para a Covid-19, que se reúne semanalmente. Em procedimento aberto pelo CAD para investigar o monopólio da Globo, o Palmeiras e outros 7 clubes se manifestaram em favor da negociação coletiva de direitos de televisão como mais vantajosa financeiramente. Enquanto isso, o Flamengo defendeu que é mais benéfico o acordo individual time por time. No procedimento, o CAD fez perguntas aos clubes das séries A e B sobre propostas das emissoras e sobre detalhes do funcionamento de mercado de televisão. Entre outras questões, perguntou se os clubes preferiam negociações individuais ou coletivas. Segundo o blog do Rodrigo Matos no UOL, 16 clubes da série A responderam ao ofício do CAD. Desses, 8 se manifestaram em favor de negociações coletivas de contratos de direitos de televisão, entre eles o Atlético Mineiro, o Coritiba, o Red Bull Bragantino, o Goiás, o Fortaleza, o Sport, o Bahia e o próprio Palmeiras, como citado no início. A maioria deles ainda pregou uma divisão de receitas mais igualitária e citou a Premier League, onde o time com maior remuneração pode ganhar até 3 vezes mais do que o de menor expressão. O Atlético Paranaense também indicou preferir uma negociação consensual entre os clubes, porém organizada pelos próprios e sem intermediação de alguma entidade de administração. O Corinthians teve uma posição neutra, mas indicou que tem mais vantagem com negociação individual. Já o Flamengo foi mais claro na sua preferência pela negociação individual. Os outros 5 clubes que mandaram ofícios ao CAD não manifestaram preferência, não responderam à questão ou pediram sigilo sobre suas posições. São eles o Vasco, o Grêmio, o Botafogo, o Fluminense e o São Paulo. Outros 4 times, como Internacional, Santos, Ceará e Atlético Goianiense, não têm ofícios registrados no CAD. Neste momento, não existe negociação coletiva do contrato do Brasileirão desde 2011, quando houve uma implosão do Clube dos 13 que atuava neste papel. O Corinthians liderou o movimento para acabar com os acordos de todos os clubes, o que teve apoio do Flamengo, entre outros. Bom, acho que no final essa matéria, o resultado dessa matéria, o resultado das respostas dos clubes para o CAD é um tanto quanto óbvio. Eu até me surpreendi um pouco com a resposta do Corinthians, eu imaginava que ele iria embarcar mais nesse lado do Flamengo, porque o Corinthians negociando individualmente é um clube que tende a arrecadar mais que os outros, e que aqui no Brasil a gente não pensa no produto campeonato como um produto final, a gente pensa apenas no próprio umbigo. E é muito legal ver o Palmeiras e esses outros 7 clubes apoiando uma negociação coletiva. Isso porque o Palmeiras ano passado foi o terceiro time que melhor ganhou da TV por conta da forte negociação que ele fez com a emissora carioca. Então é muito legal ver o Palmeiras apoiando essa causa. Agora, no que se diz respeito ao Flamengo, eu quero me ater aqui e ler a resposta do Flamengo ao CAD, que está lá no blog do Rodrigo Matos, mas eu faço questão porque tem muita coisa para falar. Bom, ele começa: do ponto de vista principiológico, parece ser mais rentável aos clubes o modelo de negociação direta, ou seja, aquele que o clube possui liberdade e autonomia para negociar diretamente os seus direitos com empresas interessadas em transmitir os seus jogos e de forma individual, no qual o mandante da partida negocia por si os direitos. Ou seja, o Flamengo diz que parece mais rentável que os clubes negociem diretamente. Mentira! Primeira mentira aqui da nota. Esses modelos, inclusive, segue a nota, são adotados em outros países, em especial os europeus, em ligas mais modernas que consideram mais rentáveis e modernos. Mentira número 2, porque todos os principais campeonatos do mundo hoje são negociados coletivamente e não individualmente. Tô falando da Itália, tô falando da Espanha, tô falando da Inglaterra, tô falando da Alemanha. Os principais campeonatos do mundo hoje são negociados coletivamente. Então, mente mais uma vez o Flamengo em nota ao CAD. E aí ele encerra: não obstante, há uma objeção à negociação coletiva. Não há uma objeção à negociação coletiva, desde que o clube tenha liberdade de não participar dela, se assim o desejar. A liberdade da negociação é um ativo fundamental para os clubes que os fortalece perante os adquirentes do direito de transmissão. Aqui eu discordo. Os clubes grandes da Itália foram obrigados, não queriam negociar coletivamente. Ali na Itália, Juventus, Milan e Inter de Milão abocanhavam 70% de tudo que ia parar na mão de dinheiro de verba de TV, ia parar na mão desses 3. Não queriam negociar coletivamente, foram obrigados. Também na Espanha, quem acha que Real Madrid e Barcelona que iriam negociar coletivamente, sendo que antes eles abocanhavam 80% de tudo? Foram obrigados também a negociar coletivamente. É claro que o Flamengo, pensando em si só, iria ser contra, mas é óbvio, tá na cara de que isso não é bom pro futebol brasileiro como um produto final. Então é triste essa nota, porque o Flamengo não consegue pensar no macro, apenas em si mesmo, não pensa no produto futebol e apenas em si, mas é bem possível que a maioria nesse caso, e eu espero que o CAD não só investigue o monopólio da Globo, eu
espero que ele se posicione de fato para mudar o cenário de desenvolvimento nesse sentido de negociação dos clubes com a TV, para que a negociação coletiva seja adotada e quem sabe a criação de uma liga. Isso seria muito importante para o futuro do futebol brasileiro e tomara que a MP, que acabou morrendo, seja aí pelo menos uma ideia de uma mudança na maneira como a gente vende o nosso produto para a televisão. E essas foram as notícias de hoje, rapaziada. Comentem aí o que vocês acharam delas, principalmente sobre a manifestação de alguns clubes brasileiros visando a negociação coletiva de direitos de televisão. Deixa a sua opinião aí sobre esse tema tão urgente no nosso futebol que eu quero saber, beleza? Se não é inscrito aqui, já sabe, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações do nosso canal e nos siga lá nas redes sociais também. Os links estão aí na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.